Glória a Deus. Como nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Guerreiro vencedor de todas as batalhas, amém? Queria meditar com vocês. O texto da palavra do Senhor. Que se encontra no livro de Juízes. Juízes capítulo 16, versículo 28. Juízes capítulo 16, versículo 28. Você que tem Bíblia na sua casa ou o aplicativo na Bíblia do celular, pode abrir aí, Juízes capítulo 16, versículo 28. Vamos ler juntos? 28, isso. Então, Sansão orou ao Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos. Então Sansão abraçou as duas colunas centrais, sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita em uma coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Só até aí. Hoje nós vamos estudar um pouco da história de Sansão e algumas lições que essa história nos traz. Queria refletir com vocês um pouco. Lições que a vida nos dá sobre a história de Sansão. Muitos de nós conhecemos a história de Sansão já quando ele conheceu Dalila, certo? E dali ele se apaixonou por Dalila, quis ficar com ela. E Dalila montou digamos, uma armadilha para pegar Sansão ali. Isso a mando do povo de Dalila, montou uma armadilha para que pudesse tirar as forças de Sansão e assim ele ser capturado. Mas eu queria contextualizar com vocês um pouco sobre por que Sansão estava sendo capturado ali, por que Dalila fez isso, por que Sansão perdeu a força. A gente sabe que é por conta do cabelo, né, que não poderia ser cortado. Por que Sansão perdeu a força? E como que ele chegou no estado que ele estava? O que eu quero refletir com vocês essa noite é que você que está me assistindo, você que está me ouvindo hoje, você pode se encontrar em um estado deplorável, digamos assim, hoje, com todo respeito. Mas quando nós estamos longe de Deus, nós não estamos no nosso melhor estado. A verdade é essa. Quando nós estamos longe do propósito de Deus, nós não estamos no nosso melhor estado. Não era para nós estarmos ali fazendo aquelas coisas.
Então, a partir da história de Sansão, eu queria te convidar nessa noite a refletir sobre isso, refletir sobre o estado que você se encontra, refletir sobre as suas escolhas, refletir sobre aquilo que Deus colocou na sua vida como propósito que você não está fazendo. Amém? A história de Sansão é ao mesmo tempo uma narrativa de grande força e grande fraqueza, meus irmãos. Por quê? Porque Sansão, nós conhecemos a história de Sansão como um homem que tinha grande força. Era um homem mais forte daquela época. Sansão era um juiz. Nessa época, quem tomava as decisões ali pelo povo de Israel eram os juízes, né? Conhecemos a história que nós tivemos os profetas, os juízes, os reis, certo? E Sansão era um juiz. Então, Sansão era um juiz conhecido por muita força. Essa força vinha desde o ventre da mãe dele. E havia um propósito ali dos pais dele com Deus, de que nunca cortasse o cabelo dele, porque aí ele perderia as forças. Irmãos, então ele tinha força só porque o cabelo dele era grande? Não, porque o Senhor tinha uma aliança com ele, e aquele cabelo grande dele era uma aliança, um sinal da aliança que Deus tinha com Sansão, e que concedia ali a força para ele. Essa história que nos lembra também que o poder de Deus, em meio às nossas falhas, ainda funciona, irmãos. Porque Deus é poderoso. Nós vamos ver isso hoje. Deus é poderoso. E nós vamos destacar aqui alguns pontos cruciais da vida de Sansão, que nós podemos aplicar na nossa caminhada. Amém? O primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa autossuficiência e as distrações do mundo. Nós conhecemos a história de que Sansão foi escolhido por Deus, desde o ventre da mãe dele, para ser um juiz ali e julgar naquele período, ser um protetor ali do povo de Israel. Naquela época, o povo de Israel vivia sobre um jugo muito forte dos filisteus. Então, Sansão foi escolhido por Deus ali para livrar o povo, para cuidar do povo de Israel. Só que no decorrer dos capítulos anteriores, a Juízes, capítulo 16, a gente vê que as atitudes de Sansão não eram nenhumas atitudes de um juiz. Não eram atitudes de um homem temente a Deus. Por quê? Porque Sansão não tinha cuidado com a autossuficiência e as distrações do mundo. A gente pode notar, durante todo o decorrer da história de Sansão, que vem antes de Juízes, capítulo 16, até o capítulo 16, que Sansão era um homem que não obedecia aos seus pais, por exemplo. Sansão não dava ouvido aos seus pais. Sansão não ligava para as consequências, porque como ele era muito forte, ele se confiava na força do braço dele. Há uma história na Bíblia de Sansão, de que ele despedaçou um leão. Ele cortou o leão assim com as próprias mãos, como se fosse um simples cabritinho. Pegou, partiu em dois o leão. Olha a força desse homem. Outra história é de que ele pegou as portas da cidade com as duas mãos, levantou, colocou no ombro e saiu andando, colocou a porta em cima de uma colina. Há também a história de que ele matou vários homens com uma queixada. E a história de que Sansão, furioso, pegava e matava vários homens ao mesmo tempo, lutava com vários homens ali e derrotava todos. E essa autossuficiência de Sansão fazia ele acreditar que ele era um homem indestrutível. Ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, ele sabia da aliança que Deus tinha na vida dele, mas ele acreditava que ele era um homem indestrutível. Sansão, ele sempre desafiava os filisteus, e os filisteus sempre tentavam matar eles. Sansão tinha uma força extraordinária dada por Deus, mas muitas vezes confiava mais na sua própria força do que em Deus. Em vez de seguir o propósito divino da sua vida, Sansão se envolveu em relacionamentos e escolhas que o afastaram do Senhor. Sua relação com Dalila foi um exemplo claro disso. Sansão não levou a sério os avisos de Deus e caiu na armadilha da sua autossuficiência. Irmãos, a gente vê muito Sansão e Dalila, mas antes de Dalila, Sansão foi casado com outra mulher, que não era do povo de Israel. A mãe dele, o pai dele, os pais dele aconselharam: meu filho,
por que você não escolhe uma mulher do nosso povo? Sansão, não, vou lá, eu quero aquela ali. Deu maior confusão lá. A mulher acabou sendo dada para o amigo dele, e ele, com raiva, destruiu os homens do povo daquela mulher, e os homens que sobraram queimaram a mulher e o pai dela. Mataram eles. Depois Sansão se envolveu com uma prostituta, que não era ali alguém do meio dele, ele se envolveu com uma prostituta. Depois da prostituta, Sansão se envolveu com Dalila. Olha só o homem, como Sansão era um homem promíscuo. Sansão, que tinha uma aliança com Deus, que tinha um chamado de Deus, tinha um propósito, ele era um homem promíscuo. Ele se importava mais na sua força e no que ele poderia conseguir do que com a aliança que ele tinha com Deus. Como filhos de Deus, muitas vezes nós somos tentados a confiar nas nossas próprias habilidades e a nos distrair com os prazeres e desejos desse mundo. Foi isso que Sansão fez. Ele se distraía com os desejos do mundo, ele se distraía com os prazeres. Ele confiava na sua própria força. Precisamos lembrar que a nossa força não vem de nós, mas do Senhor. Quando ignoramos os mandamentos de Deus e somos desleixados em nossa caminhada espiritual, abrimos espaço para o inimigo agir. Devemos nos guardar contra a autossuficiência e buscar constantemente a direção de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 12, eu queria ler com vocês, 1 Coríntios 10, 12. Sobre essa confiança, essa autoconfiança, essa grande confiança na nossa autossuficiência. 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Olha só, irmãos, às vezes a gente acha que nós somos supers, né? Eu sou um super crente, eu sou um super ministro, eu sou um super pai, eu sou um super missionário, eu sou um super pastor, eu sou um super líder. Confiamos naquilo que nós podemos entregar, naquilo que nós podemos dar. Eu sei tocar muito bem, eu sei cantar muito bem, eu me confio nisso. Não, eu sou um ótimo líder de GC, eu me confio nisso. Não, eu sou uma pessoa muito boa. Olha só, eu não vou para a igreja, mas eu sou uma pessoa muito boa, ajudo os pobres, eu sou muito bom. Você tem uma autossuficiência muito grande. E a Bíblia fala, aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Cuide-se para não cair. Outra tradução diz, cuidado para não cair. Porque todos nós estamos sujeitos a essa queda. Todos nós estamos sujeitos a essas distrações que o mundo traz. Mas nós precisamos estar firmes e não olhar para as distrações. O segundo ponto, a graça de Deus ainda opera em meio às nossas falhas. Irmãos, depois de tudo que Sansão fez, depois do envolvimento com aquelas mulheres que eu falei, depois das confusões que Sansão se meteu, ele se meteu com Dalila, e ali Dalila conseguiu extrair ali o segredo de Sansão, da aliança que só a família dele, ele e Deus sabia. Ele foi pego pelos filisteus, ele teve os olhos cegados e foi tratado como escravo. Seu cabelo foi cortado, ele virou um homem normal, porque quando o cabelo dele era cortado, ele perdia a força. Ele virou um escravo dos filisteus. Agora olha só, irmãos, o homem era um juiz e virou um escravo. Ele era um juiz e virou um escravo. O que você era na sua vida antes e o que você é hoje? Será que você não é um escravo do pecado? Será que você não é um escravo dos seus prazeres? Será que você não é um escravo das distrações do mundo? Às vezes, as pessoas acham que elas estão abafando por aí pelo mundo, né? Não, mas eu sou uma pessoa livre, eu tenho uma liberdade que a igreja não me dá. Tá, mas você consegue se livrar do vício? Você consegue se livrar da bebida alcoólica? Você consegue se livrar do fumo? Você consegue se livrar da pornografia? Você consegue se livrar da promiscuidade? Você consegue se livrar da fofoca? Será que você é realmente livre? Quando nós vivemos no propósito de Deus, nós vivemos no caminho pleno que Deus quer que nós vivamos. Mas quando nós nos desviamos e caímos nas armadilhas de Satanás, nós viramos escravos do pecado.
Mas hoje a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas é que o Senhor vai nos libertar, Ele vai te libertar. E Ele já tomou essa ação por nós, aonde? Lá na cruz. E morrendo na cruz, Ele nos tira do lamaçal de pecado e nos leva para viver na sua maravilhosa luz. Irmãos, isso é muito sério. Você pode achar que você vive uma vida tranquila. Eu vivo uma vida tranquila aqui, eu não mexo com ninguém, eu não falo mal de ninguém, mas você não vive o propósito de Deus. Então você é escravo do pecado. E hoje o Senhor quer te libertar dessa escravidão. Nós podemos ver aqui que essa parte da história de Sansão nos lembra que, embora somos falhos, Deus não nos abandona. Você está aí, escravizado pelo pecado, e pode pensar, não tem mais jeito para mim. Não vou voltar mais para a igreja, não vou mais falar de Jesus, não quero mais saber de Jesus, ou então eu não consigo deixar esse meu vício, eu não consigo deixar esse pecado. Só que, meus irmãos, a Bíblia nos mostra na história de Sansão, que quando ele já estava cego, e a gente traz para os nossos dias essa parte do cego. Às vezes você está um cego espiritual, os seus olhos foram furados. Mesmo cego, mesmo escravizado, com correntes nos pés e nas mãos, se você clamar a Deus, Ele vai te ouvir. Sansão quebrou o propósito que ele tinha com Deus. Sansão desobedeceu a aliança que ele tinha com Deus. Sansão desprezou a aliança que ele tinha com Deus, mas Deus não desprezou a aliança que ele tinha com Sansão. A partir do momento que Sansão orou ao Senhor, o Senhor o escutou. A Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei. Basta você clamar, basta você buscar, porque mesmo acorrentado, escravizado, o Senhor vai te ouvir, vai te libertar, porque Ele tem poder. Nós acabamos de cantar aqui, que há poder no nome de Jesus, para quebrar cadeias. Há poder no nome de Jesus para vencer a morte. Há poder no nome de Jesus para vencer as dificuldades. Que no nome de Jesus o inferno treme, os coxos andam, os cegos veem, os mortos vivem. É no nome de Jesus. Então, onde você estiver essa noite, se você está aprisionado espiritualmente, clame pelo nome de Jesus na sua vida. Clame pelo nome de Jesus na sua casa. Às vezes nós passamos por coisas nas nossas vidas que nós não entendemos. E acabamos deixando de lado. Esquecemos de clamar pelo nome de Jesus. Esquecemos de clamar por aquele que pode fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos, do que aquilo que queremos. Só o Senhor pode fazer. O seu perdão e misericórdia estão sempre disponíveis para aqueles que se arrependem e voltam para Ele. Irmãos, é arrependimento. Arrependimento, mudança de pensamento. Arrependimento, arremeter. Sabe com o avião, quando ele vai pousar, é um problema arremeter. Eles falam lá, né? O avião sobe de novo. Arrependimento, você está seguindo aqui uma trilha, você se arrepende e muda a sua rota totalmente. Isso é arrependimento. O cabelo de Sansão crescia de novo, simbolizando que a graça e o poder de Deus não tinham abandonado, mesmo após tantos erros. Esta parte da história de Sansão nos lembra que, embora falhemos, Deus não nos abandona. O seu perdão e misericórdia estão sempre disponíveis para aqueles que arrependem e voltam a Ele. Não importa quão distante possamos estar de Deus, o Senhor nos restaura quando nos humilhamos e buscamos a sua presença novamente. Nunca estamos além do alcance da graça de Deus. Irmãos, tem um texto muito lindo que eu gosto muito, que diz, achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus não está distante de você. Deus não está distante da sua voz. Ele está ouvindo a sua voz. Eu já preguei aqui outras vezes sobre Pedro. A gente vê a história linda de Pedro que andou sobre as águas e depois afundou. Aí Jesus foi lá, estendeu a mão para ele e ele foi salvo. O texto bíblico nos mostra que Pedro, depois de andar sobre as águas ali com Jesus, quando ele estava afundando, ele gritou e clamou por Jesus. E o texto fala que Jesus estendeu a mão
e ajudou Pedro. Irmãos, vamos imaginar que a minha guitarra aqui, ó, é uma pessoa, amém? Que ela está pedindo ajuda. Eu estender a mão aqui, ó, segurei, peguei nela aqui. A gente faz isso para quem está perto. A Bíblia não fala, e quando Pedro gritou, Jesus correu, ou Jesus saiu voando, ou Jesus saiu nadando e foi lá ajudar Pedro. Não, Jesus estendeu a mão para Pedro. Jesus está perto, Ele está tão perto que se Ele estender a mão para você, o seu milagre chega. Se Ele estender a mão para você, você é liberto. Então basta você clamar. Assim como Pedro clamou, nesse exemplo que eu acabei de dar, e assim como Sansão pela última vez clamou. Deus ouviu a oração de Sansão. Provérbios 24:16 diz, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus na sua casa. Terceiro ponto, a rendição total a Deus nos dá a vitória. Olha só, nós vimos aqui rapidamente a trajetória de Sansão. Era um juiz muito importante daquela época, era o homem mais forte daquela época. Mas se deixou levar pelos prazeres da carne. Se deixou cair na armadilha de Dalila, do povo filisteu. Se deixou ser pego pela armadilha. E aí ele virou escravo. Só que ele clamou pela última vez. A rendição total a Deus nos dá vitória. E é nesse terceiro ponto que eu quero tratar com vocês. Que no final da sua vida, Sansão finalmente entendeu que a sua força e propósito vinha exclusivamente de Deus. Meus irmãos, não era só aquele sinal da aliança do cabelo. Aquele era um sinal. Era só um sinal. Mas a força dele vinha de Deus. Em sua oração final, ele não pediu a Deus apenas por sua força física, mas por redenção e vingança contra os inimigos que o cegaram. E quando ele se rendeu completamente a Deus, que ele realizou o maior feito da sua vida, derrubando o templo dos filisteus e derrotando os seus inimigos. Meus irmãos, o texto bíblico nos mostra que ali no momento mais difícil da vida de Sansão, ele clamou ao Senhor. E nesse clamor, meus irmãos, no momento mais difícil da vida dele, ele conseguiu derrotar mais inimigos do que a vida inteira dele, de juiz ali. A Bíblia relata que Sansão, ele foi juiz por 20 anos. 20 anos. Em um dia, ele derrotou mais filisteus do que em 20 anos. Meus irmãos, a partir do momento que você está escravizado, mas se você clamar a Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer muito mais pela sua vida do que você viveu por todo esse tempo. O Senhor vai ser contigo, o Senhor é contigo. Basta clamar que Ele vai estender a mão prontamente para você. Quando nos rendemos totalmente a Deus, Ele nos capacita de formas que jamais imaginamos. A verdadeira força e vitória vem de uma vida entregue nas mãos de Deus. Devemos orar como Sansão orou, em seus últimos momentos, pedindo a Deus que nos use para cumprir o seu propósito, independentemente das circunstâncias. Eu queria ler com vocês Salmos 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Para que possamos entender que, independente das circunstâncias, independente dos caminhos que nós tomamos, o importante é se render aos pés do Senhor e voltar ao caminho correto. Amém? Salmos 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Em outra tradução diz, confia nele e ele tudo fará. Meus irmãos, no último momento da sua vida, Sansão confiou no Senhor. Sansão confiou que a força dele não vinha no seu cabelo. Sansão confiou que o Senhor poderia lhe ouvir e fez essa oração e se arrependeu. O Senhor te chama nessa noite para um arrependimento genuíno, um arrependimento completo. Uma rendição total a Deus, porque só assim nós temos vitória. Só assim vivemos um caminho que temos que viver, que já foi trilhado por Deus para nós. Entrega o teu caminho, confia no Senhor e tudo Ele fará. Amém? Eu queria orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu apresento as pessoas que estão assistindo esse culto, as pessoas que ainda vão assistir, Pai.
Que o Senhor possa abençoar a vida, a casa de cada um, os negócios e os planos, Deus. Pai, eu te peço nessa noite, Deus, que venha haver arrependimento, que venha, Senhor, haver mudança de mente, mudança de vida nessas pessoas que estão assistindo, Pai. Se essa pessoa se sente presa, se sente acorrentada ao pecado, Deus, eu peço em nome de Jesus a libertação sobre a vida dessa pessoa, Pai. A libertação, Deus, aos cativos, Pai. Que as correntes sejam quebradas, que as algemas caiam no chão, Pai. E que a cegueira espiritual dessa pessoa seja lançada fora. Que o Senhor possa ouvir o clamor dessa pessoa, ouvir o nosso clamor, Pai. Porque queremos andar em retidão contigo. Queremos nos arrepender. Arrepender, Senhor, de ter dado mais atenção aos prazeres do mundo do que a tua aliança, do que é o teu propósito, Pai. Queremos seguir o teu propósito. Queremos seguir, Senhor, o chamado que tu tem para nós, Deus, em nome de Jesus. Pai, se tiver nessa noite uma pessoa fazendo essa oração, mesmo que seja uma pessoa, Pai, visita ela nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Visita ela, Senhor, e te revela a ela. Escuta o clamor dessa pessoa, assim como o Senhor escutou o clamor de Sansão naquele último dia da sua vida, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te encorajar a você mandar uma mensagem pra gente. Você pode mandar mensagem no nosso Instagram, pode mandar mensagem pela mensagem do YouTube também. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que não existe corrente que o Senhor não possa quebrar. Não existe cadeia que não possa ser derrubada pelo nosso Deus. Amém? Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, os seus planos. Eu te espero aqui nos cultos presenciais, no sábado com torre de oração, às 9 horas da manhã, 17 horas, 17h30 tem o Rocket, 20 horas o Legacy. Domingo temos 3 cultos, às 10 horas da manhã, às 16 horas e às 18 horas. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima quinta-feira, ao vivo aqui pelo YouTube da Lagoinha Manaus Torres.